Cara, eu vou pegar esse gancho que você falou aí, Gabriel, porque eu gostei muito da analogia do corpo humano, né? Acho que ela exemplifica muito bem o que qualquer companhia, né? E os clubes de futebol hoje são negócios, são empresas, né? Qualquer companhia tem que representar do ponto de vista de cultura empresarial, de filosofia, de identidade, para chegar numa estratégia, para depois ter um plano tático, para chegar na execução. Eu lembro quando a gente falou lá atrás, né, quando você estava no Esfera, isso muito claro num clube que estava começando do zero, né? Porque vinha muito da cabeça dos sócios, da sua cabeça, do Rodolfo, que estava lá na época também, de vocês conseguirem traduzir esse ethos, né? Como o americano fala, né? O que é esse propósito da companhia, e ir traduzindo isso na cultura, na identidade, na estratégia, para chegar no nível de execução. E aí, isso tudo só acontece, na minha opinião, se você tem profissionais qualificados, como você estava falando, por isso que eu gostei da analogia do corpo humano, cada um entende a função do outro e estão muito bem integrados, né? Então, se a gestão técnica, operacional, entende a parte estratégica, entende a governança, é mais fácil para ela executar as funções dela. Da mesma forma, se a turma do ar-condicionado entende a gestão técnica e elas caminham juntas, o processo vai ser muito mais fluido. Então, eu fiz todo esse preâmbulo porque eu vejo hoje uma dor muito grande, aí não é só no Brasil, tá? No futebol mundial, num mercado que está cada vez mais profissional, cada vez mais atraindo mais dinheiro, existe uma dor muito grande de ter gestores técnicos formados com experiência, com a bagagem que você trouxe aqui na abertura, né, que você fez muita coisa ao longo da sua carreira em projetos menores, características diferentes, né, jogando em posições diferentes e tal, para ter esse aprendizado. Mas eu acho que você exemplifica muito bem o lado da formação técnica, né, assim, o fato de você ser instrutor, né, de você estar trabalhando na formação. E a pergunta que eu queria fazer, que a gente identifica esse problema no Brasil e no mundo, é que hoje faltam profissionais amplamente no futebol. Não só as críticas que são feitas para o Brasil, que a gente não forma treinador, a gente também não forma gestor. A profissão, aspas, CEO de clube, ela é nova. Né? Tem várias pessoas que são mais validadas nesse tipo de função, outras menos, mas o negócio está surgindo. A gente é sempre questionado por cliente, falou, pô, me ajuda a contratar um CEO, um CFO, um diretor de futebol, porque não encontrei o perfil que eu gostaria, tal. Então, hoje, né, você que gasta muito tempo na formação e tentando contribuir com esse processo, quão longe você acha que, daí falando de Brasil, onde a gente está aqui, a gente está de ter profissionais muito bem capacitados para conseguir entender o funcionamento do corpo humano aí, né, que você usou como analogia. Legal. Eu acho que a gente está mais perto do que a gente imagina. Acho que a gente já melhorou muito e tem muitos bons profissionais, mas eu acho que a gente ainda confunde informação com formação. Então, acho que os nossos cursos, de uma maneira geral, eles informam, mas eles não formam. E eu acho que a gente precisa focar um pouco mais nesse desenvolvimento, nessa capacitação, nessa formação. Vou dar um exemplo, né, das próprias SAFs. As SAFs, elas vêm, e aí os investidores vêm, o capital se abre, e aí vocês vão operar justamente aí. Porque aí a pessoa tem dinheiro, ela tem um clube, só que ela fala, Pedro, outfield, e aí, o que eu faço? O que eu trago para cá? E aí nós, quando eu coloco nós, eu falo nós que estamos lá no campo, que estamos no dia a dia, a gente sabe de pessoas que tem, mas pela falta de formação dos cursos de uma maneira geral, nas capacitações, a gente acaba informando muito e isso distancia. Eu diria assim, quem precisa contratar para quem está no campo. E você tem pessoas, tá? E para não ficar muito no abstrato, eu vou te dar alguns exemplos assim, práticos. Imagina que, sei lá, seja o Esfera, seja qualquer outro clube, quer criar um clube do zero. Aí ele quer, então, ir no mercado e quer contratar, então, uma pessoa. Ele contrata um headhunter para ir no mercado, contratar, então, pessoas, desde os cargos de C-levels, mas também outros cargos também, fora dos C-levels. E aí você... e o cara fala, putz, eu não conheço ninguém. Mas tudo bem, porque a pessoa está há 3, 5 anos no mundo do futebol. Ela veio de outro nicho corporativo e ela talvez não conheça ali. Só que onde está o problema? Quais são esses espaços de ambientes que essas pessoas conviveram? Não tiveram. Então,
eu acabo tendo mais acesso, porque como, por exemplo, eu dou aula nos executivos da CBF, eu dou aula na gestão da CBF, eu dou aula em MBA e liderança da CBF, do próprio Futuri, de outros cursos, porque eu acabo sendo essa pessoa que faz essa junção. E eu te digo, Pedro, tem muitas outras, tem bons profissionais. Só que os ambientes de se encontrar, ou seja, o cafezinho do corner, e aí quem tem o dinheiro não confia. E é por isso que também, por exemplo, todo o capital que vem estrangeiro, é natural que a confiança seja primeiramente nos estrangeiros. Puxa, não sei se no Brasil tem pessoas capacitadas. Tem. E aí eu levanto uma bandeira aqui, dando cursos fora do Brasil, porque assim, muitas vezes, para você conhecer o Brasil, você tem que sair do Brasil, para você entender, para você ter parâmetros, né? E, cara, tem muitos bons profissionais, em várias áreas, mas não existem ambientes para se conhecerem. Então, quem tem uma oportunidade, às vezes, de fazer um curso da FIFA, o FIFA Diploma, ou fazer aquele curso de gestão na Inglaterra, e fica ali 6 meses, 1 ano, fazendo, começa a ganhar confiança dessas pessoas, elas começam a contratar. A própria Ellen, no episódio dela, Ellen Telles, ela cita que ela começou a ser mesas de pessoas que falam, cara, me conta aí do Brasil, o que eu acho? Então, assim, é natural que as pessoas não conheçam, mas para mim é porque os cursos mais informam, tipo, jogam informação e não tanto, não colocam juntos para diálogo. E isso é um dos gargalos que impossibilita, quando a pessoa vai criar um clube, é uma pessoa que ela possa confiar que vai realmente exercer. O segundo ponto é que eu acho que a SAF ela é recente e o clube empresa ainda tem os seus tropeços, eu acho que no Brasil, né, esse modelo. E o associativo, para mim, é como a gente já falou, e aí vou entrar nessa seara, porque eu acho que você já entrega muito conteúdo nesse sentido, mas, de alguma certa forma, os clubes são todos quebrados, a governança não existe pelas questões, muitas vezes, políticas e por aí vai. Então, faz com que não se interesse e não se desenvolva esse tipo de pessoas. Porque o modus operandi dos clubes, ele acaba sendo muito político, né? E aí você tem, por exemplo, esse choque. Vamos lá. O presidente de um clube associativo quer contratar um diretor executivo. O diretor executivo, ele até é bom profissional, mas ele é pago para não fazer aquilo que ele sabe. E a gente sabe que essa é uma realidade, né? Então, o que acontece nos clubes? O presidente é quem toma a decisão. Aí ele vai lá e contrata o executivo, ou o CEO, tanto faz, né? Mas os dois. E aí o que ele faz? Ele continua tomando decisão. Ou seja, não é o CEO, não é o executivo. E muitas vezes, por que isso acontece, Pedro? Porque os interesses, normalmente, de um presidente, e é normal, é inerente ao cargo, eles são de ordens políticas. Ele tem 3 anos, e ele vai pegar um clube com X de dívida e vai entregar com 5x de dívida e empurra a dívida para o próximo. Então, ele vai tomar decisões muito mais que são contraproducentes na saúde financeira, mas que são para manutenção de poder. Enquanto que o executivo, ele sabe como melhorar financeiramente o clube, mas ele vai propor soluções para o presidente que não são tão políticas, não vão agradar tanto, não vai lotear alguns cargos, não vai satisfazer uma torcida organizada, não vai ter algum tipo de decisões que aí o presidente fala, não, peraí, vou dar um exemplo bem básico, tá? Escolha do treinador. Quem escolhe o treinador? Normalmente acontece assim, Pedro. O presidente, que sabe que é o dele que está na reta, ele pega e diz assim: o treinador vai ser eu que vou escolher, vai ser o A. Ah, mas e o executivo? E o CEO? Está ali para quê? Mas é o presidente que escolhe. Aí, quando o treinador não está indo bem, ou os resultados estão mal, e aí vem imprensa, vem rede social, vem toda aquela avalanche de pressão, o que o presidente faz? O executivo demite lá o treinador. E essa é uma das coisas dos executivos, entendeu? Porque o executivo, ele não quer contratar aquele cara, mas depois é ele que tem que demitir. E aí, então assim, eu acho que tem bons profissionais como CEOs e tem bons profissionais como executivos, mas eles são inviabilizados de poder, porque a gente ainda vive uma gestão um pouco mais amadora.
E aí, para mim, aqui, eu tenho um slide, Pedro, se você quiser depois eu até compartilho com vocês, para vocês colocarem aí na tela, que eu levei 4 horas para formular um slide, tá? É um slide que eu abro as minhas aulas para os executivos sempre com esse slide. Eu fiz uma pesquisa, assim, eu escrevi um WhatsApp para uns 50 gestores no Brasil, pedi para eles me falarem as maiores dores, compilei e fiz esse slide. E aí, tenta imaginar um relógio na hora zero. Então, o que acontece na hora zero? E para mim, é aqui que está o ciclo das dores dos executivos ou desse tipo de pessoas que tomam decisões no Brasil. Na hora zero, você tem situação e oposição. Então, você tem uma situação que está lá no clube, foi eleito e vai ficar 3 anos. Só que você tem uma oposição que torce demais para aquele clube. É fanático, está anos naquele clube, mas ela é uma oposição. Então, o que ela faz? Olha, eu torço muito para o meu clube, de coração. Mas se ele perder, não é tão mal, não, porque ele vai enfraquecer a situação. E aí eu vou poder dar a pancada, vou poder jogar pedra na vitrine. Então, você tem uma pressão interna muito grande de situação e oposição o tempo todo. Agora, sai da hora 0 e vai para a hora 3 do relógio. Na hora 3, você tem uma pressão externa, porque hoje os setoristas deixaram de existir e hoje os influencers, que são torcedores, que muitas vezes conseguem informações privilegiadas de dentro dos clubes, eles conseguem o furo mais rápido através do X ou através das redes sociais do que alguém que vai postar uma reportagem no portal de notícias. Então, o que acontece na hora 3? Essas pessoas, elas estão o tempo todo, se você for entrar nas redes sociais dos clubes, todos eles estão em crise. O primeiro lugar do campeonato está em crise também. Até que ele ganhe, ele está em crise. Na Série B, os últimos 2 campeões demitiram seus treinadores. Então, assim, pra você ter uma ideia do que a gente está vivendo. Então, você tem uma pressão interna, situação e oposição, na hora zero. Você tem uma pressão externa, que é rede social, influencers, torcidas e etc., muito, muito forte. E o que leva essa pressão interna e essa pressão externa? Na hora 6, agora olha para a hora 6, leva a uma gestão totalmente amadora e politizada. E não uma gestora ou umas decisões que são profissionais. Então, assim, vamos lá, um exemplo básico de casa. Se você comprar todo dia na padaria as coisas para a tua casa, você vai pagar muito mais caro que se você for uma vez por mês comprar no atacadista para o mês todo. Então, como os clubes eles funcionam sem objetivos nenhum, o objetivo do Botafogo talvez era entrar na Libertadores. Entrou em crise porque estava com o título na mão e perdeu, mas ele ficou na Libertadores. Mas estava em crise, trocou 5 vezes de treinador, acabou o ano em baixa. Então, a gente vivencia uma gestão que ela não é profissional, ela é amadora, porque ela gasta muito mais para dar respostas políticas para neutralizar oposição ou para neutralizar ataques de redes sociais e etc. Então, eu gasto muito dinheiro. Então, por exemplo, eu preciso contratar um nome de peso, mas esse nome de peso vai arrebentar minha saúde financeira, mas eu preciso dar resposta. Eu preciso, por exemplo, fazer uma janela boa, eu preciso escapar do rebaixamento, eu vou prometer premiações de milhões, ou seja, isso que a gente já está acostumado a ver. Mas da onde vem essas dores? Vem de uma situação e oposição e vem de uma pressão externa muito forte. Então, quem está na cadeira da presidência é impelido a tomar esse tipo de decisão, porque senão ele também não consegue permanecer e se perpetuar no poder de um clube. O jogo político acaba sendo assim. E muitas vezes ele começa a ceder. Então, ele, para ser eleito numa chapa, ele promete alguns cargos dentro do clube, porque senão ele também não é eleito, ele não chega no poder. Então, quando ele pega o poder, ele precisa também colocar. E aí ele começa outro jogo. Indo para a hora 9, a gente tem, então, os clubes quebrados financeiramente, que é o pitch de vocês aqui. Então, você tem os clubes financeiramente quebrados, porque tomam decisões amadoras para neutralizar circunstâncias externas e oposições internas. Então, você troca de treinador toda hora, você fica devendo, por exemplo, milhões de multas rescisórias para os seus treinadores. Por exemplo, agora entrando no braço técnico, para você ter uma ideia, Pedro, desculpa fugir um pouco da pergunta, mas acho que é para elencar um pouco esse relógio. Por exemplo, as pessoas associam lesão, muitas vezes, só ao departamento médico. E quando você troca treinador, você trocar 3 vezes de treinador na temporada aumenta consideravelmente o teu índice de lesão. Porque um treinador, por exemplo,
treina um volume de 50 minutos a 1h10, a sessão de treino. Tem outro treinador que a sessão de treino é 3 horas, 2h30, que treina com volume maior. Então, assim, a musculatura do atleta que estava acostumado com um vai para outro. E você começa a gerar. Outro problema, quando troca de treinador, o treinador que estava pediu contratação, mas não teve. O treinador que chega para ser o salvador da pátria, começa normalmente a pedir muita contratação. Então você enche elencos. E aí você começa a ter problemas. Se você não coloca os seus jogadores da base, você não tem os ativos jogando, você tem muita gente com salário, você depois não consegue emprestar. Aí se você cai, é outra realidade financeira. Então, assim, olha como esse relógio ele vai se conectando na situação e oposição hora 0, pressão externa hora 3, decisões políticas e não profissionais hora 6, saúde financeira quebrada na hora 9, tomando decisões que não são profissionais, e aí você volta na hora 0 com troca, porque aí você estava no poder, vai sair do poder, porque você então está quebrado financeiramente, não consegue um time competitivo, não consegue resultado, e assim você fica nesse ciclo. Então, assim, fechando aqui essa pergunta, eu trouxe esse relógio para ilustrar, e esse é o slide da aula dos executivos da CBF que eu mostro, para mostrar o seguinte: enquanto a gente não formar e a gente continuar nos cursos, mas informando, despejando conteúdo, e não criar salas, mesas de aproximações para que a gente forme melhor e para que a gente deixe os bons profissionais trabalharem. Estou falando dos C-levels e estou falando também de gestores técnicos. A gente vai continuar perpetuando isso. E aí, qual é o problema? Como é que um CEO vai melhorar? Tomando decisões, certas e erradas. Como é que um executivo vai melhorar? Tomando decisões, quebrando 2, 3 clubes, e no quarto clube ele aprendeu a fazer uma janela melhor, ele aprendeu a escautear melhor a sua equipe de trabalho. Mas ele não aprende também. Por quê? Porque ele não toma decisões, porque a decisão fica em cima do presidente, ou fica em cima, às vezes, de um mecenas que botou dinheiro e não deixa o cara trabalhar. Então a gente também não consegue esse espaço de desenvolvimento dos profissionais, porque eles também não têm oportunidades. É onde muitos descem um nível, vão para clubes um pouco menores, que eles conseguem mais autoridade para poder trabalhar, se desenvolvem e voltam para essa máquina maior. Perfeito, cara. Uma aula de governança e funcionamento de gestão em clube de futebol.